Você conhece as principais causas de dificuldade para engravidar? Eu sou o Dr. George Fassolas, fundador da Originari, ginecologista e especialista em reprodução humana. Vamos começar pela mulher. Para a gente ser didático, vamos pensar nos órgãos que fazem parte do processo reprodutivo na mulher. Primeiro, o útero. Quais são as causas uterinas que levam à dificuldade para engravidar? Primeiro, alterações anatômicas uterinas, Então, miomas, pólipos uterinos podem levar a essa dificuldade. Além disso, malformações uterinas, por exemplo, o útero bicorno, um útero didelfo, útero arqueado, com menos importância, mas também poderia ser. Algumas sinéquias uterinas. Sinéquias uterinas é quando o endométrio, uma parte do endométrio gruda na outra, isso pode dificultar esse processo de implantação. Olhando um pouquinho mais para frente, as trompas. As trompas são órgãos muito importantes no processo reprodutivo. Por quê? Porque é pela trompa que o óvulo e o espermatozoide se encontram. Investigar e entender quais são as alterações das trompas é muito importante. Quais são as doenças que levam à alteração das trompas? Endometriose é uma das doenças que leva à alteração da trompa. Algumas alterações inflamatórias da pelve, por exemplo, causada por algumas infecções pélvicas, clamídia, micoplasma, ureaplasma, gonorreias, cirurgias pélvicas anteriores também. Por exemplo, apendicectomia, retirada da vesícula, por exemplo, cesáreas anteriores. Todas essas cirurgias podem levar a situações de alterações inflamatórias da pelve e que levam a alterações do funcionamento das trompas. Ovário, vamos falar do ovário. Claro que o ovário é um órgão muito importante no processo reprodutivo, ele que vai me dar os óvulos. Então, qualquer situação que leve a uma diminuição do funcionamento ideal ovariano pode levar à dificuldade para engravidar. Idade da mulher. Talvez esse seja o principal fator que leve a alterações ovulatórias. A gente sabe que a qualidade da ovulação ela é diretamente relacionada à idade da mulher. Então, mulheres com mais de 35 anos, principalmente depois de 38 anos, é um ponto de atenção para a questão da qualidade ovulatória. Menopausa precoce. Então, mulheres que acabam entrando, o ovário acaba entrando em falência antes do que a gente imagina, principalmente antes de 40 anos de idade. Uma doença que se chama síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos talvez seja uma das doenças mais comuns da mulher na idade reprodutiva. E nessas mulheres há uma dificuldade de ovulação. Essa mulher normalmente ela não tem um mau funcionamento ovariano do ponto de vista numérico, Essa mulher normalmente tem um bom número de óvulos no ovário, mas esses óvulos têm dificuldade de saírem do ovário, ou seja, de ovularem, de amadurecerem e ovularem. Então é uma doença importante que a gente tem que investigar. De uma forma mais geral, a endometriose. Eu falei um pouco da endometriose quando a gente falou de alterações nas trompas, mas a endometriose também pode provocar, além de alteração das trompas, provocar também alterações no funcionamento do ovário. Veja só que interessante. Então a endometriose é uma doença que pode afetar a pelve de várias maneiras. Abortamentos repetitivos, essas são situações mais específicas que também estão relacionadas tanto às alterações uterinas, quanto alterações de qualidade ovulatórias, quanto alterações genéticas. Então existem casais, existem mulheres e também homens que podem ter algumas alterações de ordem genética e que podem fazer com que eles tenham mais chance de terem abortamentos de repetição. Trombofilias. Trombofilias são doenças em que há uma alteração da cascata de coagulação sanguínea, o que desfavoreceria o desenvolvimento adequado dos embriões no útero. Fatores imunológicos, que também podem levar à falha de implantação e também a abortamento de repetição. Quer dizer, alguns anticorpos que aquela mulher pode produzir e que podem levar a uma dificuldade da implantação dos embriões no útero. Agora, olhando um pouquinho para o homem, o que no homem pode levar a dificuldade na produção de espermatozoides ou na qualidade da produção de espermatozoides? Uma das situações é varicocele. Varicocele é o quê?
são varizes do testículo. É que nem varizes na perna, que todo mundo sabe o que é. Tem gente que tem varizes no testículo. E esse aumento dos vasos testiculares, o aumento no calibre dos vasos testiculares, pode aumentar a temperatura do testículo e fazer com que esse testículo tenha uma dificuldade na produção de espermatozoides. Uma segunda causa é uma situação que a gente chama de criptorquidia. O que é criptorquidia? É aquele menino que nasce com os testículos fora da bolsa escrotal. E fora da bolsa escrotal, esse testículo ele começa a sofrer a ação de enzimas e de uma temperatura inadequada, e esse testículo pode ter um funcionamento inadequado, mesmo quando esse testículo é posto de forma cirúrgica para dentro do saco escrotal. Uma terceira causa são alterações hormonais. Então alguns homens têm alguma deficiência de produção de alguns hormônios que levam a uma dificuldade na produção de espermatozoides. E nesses casos, às vezes basta repor esses hormônios para a gente voltar a ter uma produção de espermatozoides adequada. E por último, a gente pode pensar em situações genéticas, alterações genéticas no DNA que levam a uma dificuldade na produção de espermatozoides. Não podemos esquecer de homens que fizeram vasectomia. A vasectomia é uma situação em que há uma interrupção do caminho do espermatozoide que deveria ir do testículo para o pênis, e esse caminho é interrompido por um procedimento cirúrgico. E, obviamente, isso leva a uma dificuldade para engravidar. Essas são as principais causas de dificuldade para engravidar. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, nos deixe nos nossos comentários.